Olá, boa tarde. Bem-vindo às Conversas na Eclésia. A Pastoral Penitenciária, durante esta semana, está em destaque nestas conversas. Desta vez tenho comigo o Padre Ricardo Jacinto, que é capelão ou assistente espiritual e religioso no estabelecimento prisional de Val dos Judeus. Olá, muito boa tarde, Padre Ricardo Jacinto. Ser capelão num estabelecimento desta dimensão, e a gente, quando ouve falar em Val dos Judeus, fica logo um pouco assustado. Nunca teve medo? Tive alguma apreensão a quando da nomeação. Já em outubro de 2012, quando o Sr. Patriarca me pede esta missão, fiquei um bocadinho apreensivo, até porque nunca tinha sequer estado perto de uma prisão e, portanto, houve alguma apreensão. Tanto que retardei a minha ida primeira à prisão, até quase fim de janeiro, se não me falha a memória, de 2013. Entrou com o pezinho de slam, como se costuma dizer. Entrei assustado. De facto, a entrada, os muros, os arames farpados do Val dos Judeus é impactante a quem chega. Depois da primeira ou da segunda vez de lá ir, confesso que por aquilo que lá encontrei dentro, os obstáculos deixaram de fazer sentido, ou seja, quase que não dava conta de onde estava a entrar. Sentiu que as pedras de gelo que estavam lá se tornaram ou se diluíram rapidamente e se tornaram corações moles perante a presença de um padre? Eu não fui o primeiro, não é? E, portanto, muitos outros foram antes de mim. Eu fui continuando o trabalho e fazendo o melhor que pude e conseguia na altura. E consigo ainda. E, portanto, mas de qualquer maneira, o maior gelo era em relação à minha percepção da coisa. E de facto, senti-me bem acolhido. E, portanto, quer pela direção da altura, quer pela equipa, pelo chefe dos guardas, que ainda permanece, Sr. Comissário, quer por esses, quer sobretudo pelos reclusos. Não é? Grande parte daqueles que me acolheram lá e com quem comecei já lá não estão, já saíram felizmente, mas... E mantém relação com eles? Alguns sim, até porque depois entretanto fui sendo padrinho de crisma ou até de batismo de alguns e portanto vou mantendo relação. Fez a preparação de batismo a alguns dos reclusos? Sim, já foram batizados no meu tempo, se não sei se 6, 7. Crismados foram perto de uns 20 e tais. Primeiras comunhões também algumas. E, portanto, a vida é normal. E, portanto, aquilo que se faz mais ou menos numa paróquia, com as diferenças e com as limitações próprias de um estabelecimento prisional, mas à medida que a pessoa vai aproximando-se do Evangelho, vai querendo caminhar a nível da palavra de Deus, do escuta, da obediência à palavra e até da celebração dos mistérios, é normal que vá recebendo os sacramentos e, portanto, seja o batismo, seja o crisma, seja a Eucaristia, é normal que se prepare e que ali também aconteça. Percebeu muitas vezes a dor que vai no coração daqueles reclusos? Sim. Mais preocupante do que a dor, para mim, é a falta de esperança e a falta de horizonte. Ou seja, neste momento não tenho seguro, mas há algum tempo estavam à volta de 530 reclusos em Val dos Judeus. Na altura eram 532 reclusos em Val dos Judeus. A maioria deles estão sozinhos no mundo, porque por causa do crime foram abandonados pela família e, portanto, não têm ninguém. E, portanto, tem tatuado na sua pele, ele, neste caso, eles, ex-recluso, é logo uma mancha? Sim, a maioria das vezes sim. Não são muitas as circunstâncias que, quando alguém sai, não sinta esse estigma pela família, mas também pelos outros. E isso sim, isso marca e é muito difícil de sair. Falou em família. O padre muitas vezes é um irmão e um pai daquelas pessoas. É um membro da família também.
pela proximidade e pelo afeto, tento pelo menos não ser um estranho. Em relação ao passo propriamente da família, isso depende da aceitação e depende da resposta da parte deles. Mas sim, na fé, mas também na humanidade, sinto-me um irmão. E nunca me senti mais do que isso. Nem quero. Não nos quer relatar um episódio marcante nesta sua experiência na cadeia de Val dos Deus, visto que está lá há cerca de 8 anos? Episódios tenho vários, não é? Desde dos mais agradáveis a algum ou outro desagradável. Então conte-nos um agradável e outro menos agradável. O desagradável vou ser o mais curto possível, que é para não revelar coisa alguma. Estava lá um recluso que queria fazer um pedido ou uma exigência à minha pessoa, de lhe trazer alguma coisa de fora, que eu recusei. E ele ameaçou verbalmente que da próxima vez me esperaria com uma arma. E eu respondi-lhe que uma não chegava, tinham que ser duas, porque uma só para mim não chegava. E a conversa acabou por ali, eu retirei-o do meu gabinete e pronto. E, portanto, talvez tenha sido a situação assim um bocadinho mais estranha, para além de quando vou a passar no átrio, porque eu passo no átrio para a capela da prisão, algumas bocas de vez em quando que se ouve à distância, mas isso é perfeitamente normal. A mais agradável, porventura, talvez a que eu mais conto, sempre que falo das prisões, um recluso que neste momento já não está em Val dos Deus, está transferido num outro estabelecimento prisional, depois de algum tempo de lá estar e de conversa e de proximidade com ele e até de sacramentos, nos olhos, a dizer-me: o senhor não faz ideia o que aqui faz. Perguntei-lhe porquê e ele diz-me: primeiro, nunca me recebeu atrás de uma secretária. Para si eu não sou o número, tenho um nome. Olha-me nos olhos e dá-me um abraço quando me vê. E, portanto, são coisas muito simples, mas para quem num ambiente frio entre eles, porque são competição contínua, mas também às vezes muito frio com o ambiente de quem os governa, de quem os orienta e de quem os guarda, ter alguém de proximidade e de afeto faz toda a diferença. E tenho deste tipo de comentários vários. Faz falta essa afetividade na educação e para que depois, quando sejam ex-reclusos, ou seja, sejam reintegrados na sociedade, entrem de forma diferente. Porque o ambiente frio e de muro que se vive na prisão coloca quase como uma pedra de gelo no coração daquelas pessoas. Algumas vezes eu queria acreditar que não acontece, mas quem entra na prisão com alguma humanidade facilmente a perde. E a maioria das vezes sai pior do que entrou. Pela frieza. Isso é sinal que as coisas não estão a funcionar bem. Pois. Há alguns dados e alguns elementos dos últimos 2 diretores-gerais, portanto, o atual e o anterior, que nos dão uma boa perspectiva, pelo menos de vontade. Depois, se aplica na prática, é outro problema. Mas pelo menos de vontade e de orientação. De querer mudar algumas coisas. Mas o mais difícil de mudar é a mentalidade de quem está no terreno, não é? Seja direções, seja técnicos, seja corpo de guardas, e isso é mais difícil de mudar. A burocracia faz parte da nossa sociedade, muitas vezes esquece esse lado afetivo. Durante este período pandémico, sentiu saudades dos seus presos? Daquele abraço? Sim. Por isso é que com alguns de que eu faço parte do número de contacto deles, com alguns mantive contactos telefónicos. Com outros, contactos de carta, contacto epistolar.
ou então até uma família ou outra que me telefona a dar-me notícias do seu familiar e a perguntar como é que nós estamos. E, portanto, esse contacto manteve-se de alguma maneira, mas é totalmente diferente de ir lá, sim. E tive saudades, foi um ano e 3 meses sem os ver. Se agora, se por acaso o seu bispo lhe dissesse: olha, vai deixar esta prisão e vai para outra paróquia, o que é que sentia? Um sentimento de nostalgia, de saudade de frequentar, não sei se é diariamente, se é semanalmente, a prisão? Porque já são 8 anos. Nós, no dia da ordenação, prometemos reverência e obediência, não é? Ao bispo diocesano. E, portanto, se ele me dissesse uma coisa dessas, a única coisa que tinha que fazer era obedecer. Contudo, tenho a dizer que a obediência em relação a mudar de paróquia ou a deixar a pastoral prisional, sendo capelão, talvez não implicasse deixar de toda a pastoral penitenciária. De outras formas, à distância, acompanhando encontros ou fazendo algumas visitas, porque para isso não estou impedido. E, portanto, neste momento, entrei com hesitação, mas neste momento sairia com algumas reticências, tenho a dizer. Podemos então dizer que a pastoral penitenciária é algo que se entranha? É como nos sabores mais estranhos, que primeiro estranha-se e depois entranha-se, de facto. Porque talvez seja a experiência pastoral a par de outras, mas é uma experiência pastoral onde, por um lado, como aquela gente, como aquelas pessoas já esperam tão pouco da vida, alguém que lhes dê tempo, alguém que lhes dê alguma palavra e algum horizonte, normalmente são pessoas gratas. E isso é, para quem exerce o ministério, é gratificante, não é? Reconhecer a gratidão do outro lado. No fundo, é uma forma de ajudar a crescer as pessoas para que possam ser integradas de forma diferente na sociedade também. Sim, naturalmente. O ser humano temos muitas dimensões e eu, que sou cristão, naturalmente, acredito que a dimensão espiritual e a relação com o Nosso Senhor é aquilo que vai integrando tudo o resto. E, portanto, se de alguma maneira a relação que eles têm com o Nosso Senhor lhes ajudar a integrar as várias dimensões da sua própria vida e a dar algum horizonte, com certeza que sairão distintos do modo como entraram. Com certeza que quando falou da Bíblia, alguns deles, o que é isso a Bíblia? Teve alguma vez essa reação? Sim, quer dizer, dos que me aparecem, porque eu não tenho contacto com todos, não é? Só tenho contacto com aqueles que querem ter contacto comigo ou com quem me vou cruzando no pátio. Por norma, agora nem isso, mas por norma seria assim. E alguns, ainda que tivessem uma memória vaga de que havia uma coisa chamada Bíblia, não tinham conhecimento de que havia Antigo Testamento, Novo Testamento, que Nosso Senhor se fala dele nos Evangelhos e depois nas cartas apostólicas, a noção era nenhuma. Portanto, essa foi uma atividade interessante, minha, juntamente com os colaboradores que vão comigo, que era prover a que todos tenham a Bíblia na mão, todos os que pretendam e que a usem, minimamente, mas também que a vão sabendo ler e tomar para si, com a oração dos salmos, com as leituras, isso sim, mas a aprendizagem é contínua. Mas as páginas da vida são mais importantes, neste caso, nesse diálogo que tem com os reclusos, do que as páginas da Bíblia. As páginas da vida ocupam mais espaço de diálogo do que as páginas da Bíblia. Vou tentando que uma coisa ajude a iluminar a outra. E, portanto, claro que que estamos ali por causa daquela dimensão da vida deles, que de alguma maneira se tornou minha também.
estamos ali por causa daquela circunstância da vida deles, mas também temos a certeza, e eu espero que eles vão tendo, que aquelas páginas da vida vão tendo uma escrita com um bocadinho mais de horizonte, dado pelas páginas da Sagrada Escritura. Padre Ricardo Jacinto, muito obrigado pelo seu testemunho, essa sua experiência na cadeia de Val dos Judeus. Muito obrigado pela sua presença. As conversas da Eclésia na Eclésia por hoje terminam.